você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando a gravação de mais um programa Palavra Ética. Eu sou Delza e vocês já me conhecem aqui do programa, e semanalmente nós trabalhamos com educação para os direitos humanos. E hoje nós vamos conversar aqui no nosso estúdio com a professora Denise de Castro Pereira. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. E com a Emilene Caroline Marciano dos Santos. Isso. Emilene é estudante de Relações Internacionais. Bem, nós estamos produzindo mais um programa para denunciar o absurdo que foi a concessão da licença de operação de uma mina, de uma empresa internacional, que é a Anglo América, em Conceição do Mato Dentro e região. Foi no dia 29 de setembro. E não apenas a população local está assim, chocada, horrorizada com a forma como essa licença foi concedida. Os professores universitários, os estudantes e a sociedade civil organizada está apavorada com a fragilidade diante da conivência do Estado com o crime orquestrado pelo grande capital que licencia da forma que quer os seus empreendimentos aqui no Brasil. Nós não aguentamos mais, gente, nós temos que dar um basta nisso. E para nos instrumentalizar ainda mais com informações precisas sobre esse crime que está acontecendo no estado de Minas Gerais, é que nós então trouxemos a professora que vai nos falar de um projeto de pesquisa e também a Emilene, que integra essa equipe. Professora, conta para nós como que surgiu esse projeto de pesquisa e como vocês têm acompanhado esse empreendimento e qual que é a sua área de pesquisa. Tá. Por favor. Primeiro, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Esse projeto vem de uma longa investigação pessoal que eu vinha fazendo. A senhora é uma professora da PUC, Minas? Que eu vinha fazendo ao longo da minha vida. Sim. Porque eu sou de uma região em que a siderurgia é muito desenvolvida, que é a região do Vale do Aço. Então, eu cresci no meio da história da siderurgia, de uma região metalúrgica, né? E, evidentemente, a siderurgia... Eu sou do Vale do Aço, sou de uma cidade chamada Marliéria. Sim. E a siderurgia, ela é uma ponta do processo que a mineração está na base, né? Mas, ao longo do tempo, eu fiz o curso de administração, sou professora no curso de administração da PUC, mas fui me voltando para estudar as relações entre as estratégias e a gestão empresarial e as estratégias de gestão das cidades e como que cidades e empresas se articulam em torno do desenvolvimento e das questões de construção da vida, né? Especialmente trabalhei com casos das cidades siderúrgicas em Minas. Sim. Professora, eu queria só fazer uma pergunta para a senhora, o seguinte, que eu li sobre, não me lembro em qual campo do conhecimento especificamente, mas falando assim que na Europa, me parece a Alemanha, alguns países que proíbem a instalação de empresas em determinados locais quando o PIB dessas empresas é maior, às vezes, do que o PIB, do que a capacidade daquela cidade de suportar. A senhora tem conhecimento, poderia me dizer, quer dizer, porque Conceição, assim, o que nos deixa estarrecido é a fragilidade daquele lugar que foi preservado como uma cidade de ecoturismo e chega uma empresa desse porte, com tantos empregados e com um aparato desse, não? Olha, eu não vou me deter em questões de números e Sim. economia, especificamente, porque Sim. eu não lido exatamente com essa dimensão econômica. Sim. No entanto, o que nós assistimos é que grandes corporações no mundo inteiro têm PIBs maiores que os próprios países em que, às vezes, elas têm sua matriz ou suas filiais ou subsidiárias, enfim, braços operativos, né? Sim. Então, as grandes corporações são mesmo composição de capitais ou de ações vendidas, comercializadas em mercados abertos e que, portanto, elas defendem interesses em nome de uma relativa pulverização de proprietários, o que dificulta até identificar, consolidados em núcleos de negociação
que detém o poder para intervir e tomar decisões sobre o destino de populações, o destino de cidades, o destino de estados, os destinos de países. Sim. Né? E aí, só retomando, então, o projeto que a senhora coordena, ele é financiado pela FAPEMIG e vocês vão identificar, então, essa relação dessa empresa naquela, não apenas, a senhora já acompanhou outros projetos também. Não, então, eu comecei a trabalhar com a cidade siderúrgica e aí a questão ambiental, o socioambiental, é muito importante nessa relação, por causa dos impactos, sobretudo da poluição e da degradação ambiental por essa via, Sim. no caso da siderurgia. Na sequência, eu fui me envolvendo com a questão ambiental na região do Caraça, que a gente trabalhava num convênio da PUC Minas com a RPPN Santuário do Caraça, e nesse processo a gente discutia as condições socioambientais das comunidades no entorno de unidades de conservação e a conservação ambiental e de patrimônio natural histórico em relação ao enfrentamento também com as fronteiras dessas unidades de conservação que eram corroídas pela mineração. Elas, então, no coração do quadrilátero ferrífero, a relação entre mineração e sociedade é determinante. Congonhas, né? Por exemplo, também. Exatamente. E aí, nesse fluxo de tentativa de compreensão dessas relações, começou-se a implantar a mineração na região do Espinhaço, quando nós estudávamos exatamente essa correlação entre conservação e desenvolvimento. E então nós começamos a acompanhar o caso de Conceição do Mato Dentro para entender, ou a partir de uma compreensão de que as decisões tomadas no momento do licenciamento são exatamente orientadoras ou determinantes no ritmo, na estratégia da construção da cidade, do desenvolvimento local, da sustentabilidade dos territórios, e começávamos a questionar, então, quão insustentável poderia ser esse projeto diante das decisões que estavam tomadas. Professora, eu ouvi lideranças, né, dizendo o seguinte, que o estudo de impacto ambiental, e depois, nesse caminhar que a senhora fala, já tinha mais de 300 condicionantes. Então, o que a gente, eu também sou da área jurídica, a gente vê um projeto com 300 condicionantes, vê que está lidando com uma fragilidade muito grande, que para implementar, são tantas condicionantes, e o que a gente sabe, assim, descumprida pela empresa. Isso. Então, quer dizer, está caracterizado uma violência mesmo. Esse projeto, quando teve o licenciamento prévio, ele foi definido com 101 condicionantes. Iniciais, já começa com 101. Com 100. O não cumprimento delas foi gerando a revisão e a modificação e a incorporação de outras, e quando se foi fazer o licenciamento de instalação e a empresa não havia cumprido parte das condicionantes, então fragmentou-se a licença de instalação, então teve licença de instalação da fase 1 e no ano seguinte a licença de instalação da fase 2. E as condicionantes se avolumando. Houve um momento, basicamente em 2013, que a superintendente da SUPRAM, da Unidade Regional Colegiada do Jequitinhonha, que licencia esse projeto, declarou numa reunião de atingidos, num dia de reunião da URC, que ela não sabia, não podia ter certeza de quantas condicionantes existiam, porque eles não tinham um contingente de técnicos adequados para acompanhar condicionantes, para fazer estudos e análises e relatórios e para fazer a fiscalização. Então, que ela estava com as forças minadas ali. Ainda assim, o processo continuava acontecendo. Né? Quer dizer, o próprio Estado, ele não dá conta. Deixa eu só... Vamos colocar a Emilene na roda aí, porque a Emilene, quantos anos você tem? Estou com 21 anos. 21 anos. Me chama a atenção, né, uma jovem já envolvida na pesquisa e já confrontando toda essa violência, né, institucionalizada. E eu que sou de uma geração, né, que viveu uma ditadura militar, e a gente achou que tinha visto todo o horror e desrespeito do Estado, né? Como que você vê, por exemplo, mergulhando, desde quando você está acompanhando
esse estudo, esse grupo de pesquisa lá em Conceição do Mato Dentro? Então, eu acompanho os estudos da região lá desde o ano passado, começo do ano passado, e me inteirei do que tinha acontecido anteriormente, né, desde o ano de 2007, Sim. que foi lançado o estudo de impacto ambiental do projeto e veio se desenvolvendo toda essa questão de desrespeito aos direitos humanos e aos direitos ambientais. E você é das relações internacionais? Isso, eu sou estudante de Relações Internacionais, então eu falo assim que como estudante desse curso, o que eu vejo é que a gente tem um Estado que ele gere sobre um território, sobre uma população, mas que quando vem esse discurso do desenvolvimento, do grande capital, de vamos gerar emprego, vamos aumentar e aquecer a economia do país, você subordina a população a essa questão do lucro e aos interesses do capital, do lucro e do desenvolvimento. Então, o que acontece é que o Estado, ele opta por atender aos interesses do capital, a fomentar, dar condições de ele acontecer, mas faz isso de maneira ingerente, né, subordinando a população e colocando as pessoas vulneráveis na questão do respeito aos direitos humanos, aos direitos ambientais. E aí você tem essa série de conflitos que não se resolvem porque, na verdade, é interesse até mesmo que se mantenham para que você não tenha o consenso gerado para conciliar os interesses de ambas as partes ali envolvidas no processo, né, da comunidade, da população e da empresa com o discurso do lucro e do desenvolvimento. Sim. Professora, em que ponto está a pesquisa? Como que vocês, que vocês já levantaram, estudaram até agora e como que está caminhando? Olha, a primeira etapa da pesquisa nós acompanhamos os primeiros 6 anos, os primeiros 6 meses no 2010, começo de 2011, né? E o que a gente detectou mesmo com clareza foi a fragilidade do Estado para gerir a questão territorial e o não interesse deles em gerir em nome do contexto estatal, mas gerir em nome de interesses provavelmente político-partidários que estavam postos ali em nome mesmo do enriquecimento e da geração da economia, da financiarização dessa economia. No segundo momento, nós fomos trabalhar com um projeto que durou 2 anos, acompanhando a movimentação dos atingidos e os impactos que eles sofriam e os desdobramentos do processo de tentativa de negociação. Porque o grande conflito que se instala é o seguinte: a reestruturação fundiária é de tal maneira brutal que os 80 ou menos de 80 famílias reconhecidas como atingidas e que têm sido ou foram deslocadas e, portanto, reinstaladas no outro território, não tinham esse processo de negociação efetivado com todas as garantias de direito estabelecidos conforme os contratos assumidos no processo de licenciamento. E a outra parcela enorme e não listada pela empresa, enfim, e nem a justiça deu conta de exigir que se listassem os atingidos, identificados, por exemplo, como mais de 1.400 pessoas em mais de 400 famílias, né? E que não eram reconhecidas como tal. Então, esse processo de negociação foi muito longo. Durante 1 ano, de abril de 2012 a abril de 2013, o Ministério Público de Meio Ambiente, com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado tentaram mobilizar a rede de acompanhamento socioambiental do empreendimento com a comunidade. Eram reuniões itinerantes, mensais, com a participação da empresa, mas o que a gente assistia, todas as reuniões, o discurso dos atingidos se mostrando absolutamente feridos e sem direitos e ameaçados. Isso gerou várias recomendações do Ministério Público, mas, ao mesmo tempo, a empresa respondendo cotidianamente com: eles não estavam incorporados no estudo de licenciamento de impacto ambiental, então não tem como reconhecer, nós não podemos reconhecer, nós não podemos reconhecer. Esse discurso, ele pode ser revisto ou visto de uma maneira muito mais ampla do que o caso de Conceição,
no livro que a professora Andréa Azzurri é uma das organizadoras e que chama Formas de Matar, de Morrer e de Resistir. Os limites da mediação e dessa estratégia que o Ministério Público foi forçado, foi forçado a absorver em nome de uma reestruturação. Professora, nós temos que fazer um intervalo aqui, o primeiro bloco do nosso programa chegou ao final, mas nós voltamos daqui a pouco retomando este ponto que a senhora mostra, quer dizer, exatamente o núcleo da sua pesquisa, que é a territorialidade e a chegada dessa empresa, também que você relate para nós a fatídica audiência lá que horrorizou a todos, né? A forma truculenta da empresa e a ausência, a omissão do Estado, né, de realmente se impor como autoridade diante de uma situação dessa. Então, nós estamos aqui no programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, denunciando mais uma vez os absurdos aí cometidos pela empresa Anglo-América e pelo Estado de Minas Gerais. E que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Então, nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária. Eu sou Delze e nós sempre trabalhamos com a educação para os direitos humanos. Hoje nós estamos falando aqui de direito ambiental e de como a região central de Minas Gerais, especialmente na região do Espinhaço, ali Conceição do Mato Dentro, as pessoas estão sendo massacradas por um projeto irresponsável, criminoso mesmo, que nem o Ministério Público, nem as universidades têm concordado com a forma como ele tem sido conduzido. E nós convidamos, e estão conosco aqui, a Emilene Carellini, que é estudante de Relações Internacionais, que integra o grupo de pesquisa coordenado pela professora Denise de Castro Pereira, que é da PUC Minas, e eu imagino assim, a importância tanto da UFMG lá com a professora Andréa Azzurri, né, com o grupo de pesquisa, né, o GESTA, e também a PUC, quer dizer, dando voz, qualificando aí o discurso da população. Mas a notícia que nós temos é que no dia da chamada audiência pública que ia conceder a licença de operação e que de fato a licença foi concedida, o que se viu foi uma absurda truculência, vários policiais armados, né, de metralhadora, constrangendo, inclusive saíram militantes presos, quer dizer, não foi assegurado, de fato, um debate. É isso? Você presenciou? Você estava? Estava lá, Delze, aconteceu, assim, foi algo muito, muito estranho mesmo. Nós chegamos, assim que nós desembarcamos na porta do poliesportivo, onde aconteceu a reunião, a polícia já nos impediu de parar com o carro onde a gente estacionou e falou que ia cercar a área. Então, cercaram a área, liberaram mesmo apenas a porta estreita que dava acesso ao poliesportivo. E no decorrer da tarde, a gente chegou por volta das 10 horas, a reunião começou às 15 para as 2, e nesse período foi assim, enchendo de viatura na rua, de policiais, e o que nós percebemos é que os policiais que ficaram dentro do poliesportivo, que estava dividido entre uma parte dos atingidos da comunidade e o outro lado de trabalhadores uniformizados da Anglo-América, os policiais eles cercaram as duas laterais,
porém uma parte deles ficou mesmo atrás de onde estávamos atingidos, e eles ficaram ali armados o tempo inteiro, então a comunidade. Exatamente. As pessoas que estavam ali sentadas, era olhar para trás e ver que só tinha policial do lado onde a gente estava. E assim, os ânimos, a gente estava realmente com os ânimos exaltados devido mesmo à injustiça que é feita nesse caso, nesse processo. Então, no momento em que nós fomos ali requerer do presidente da reunião, Danilo, de que fosse cumprida as regras de ordem do debate, porque ele estava acontecendo de privilegiar somente uma fala e deixando a fala dos trabalhadores por último, de maneira que quem chegasse depois e ouvisse o discurso final ia pegar somente aquele discurso que era favorável ao empreendimento. Então, quando uma das pessoas que estavam com a gente, que é o Jonas, filho da vereadora Flávia Costa, lá de Conceição do Mato Dentro, que inclusive é contrária ao projeto, uma das que debates na Câmara de Vereadores da cidade, contrariamente a esse projeto, ele foi solicitar ao presidente da mesa ordem e nessa hora ele não aceitou e requereu a polícia militar para fazer a detenção dele. E aí o Gustavo Gazinelli, que também é um militante que acompanha a causa, foi intervir e no fim de tudo apareceu mais policial do que o que já tinha lá dentro, levaram os dois assim presos, saíram mesmo algemados, foram levados para o outro lado da rua e ali retirados da reunião e saíram no camburão e a reunião seguiu como se nada tivesse acontecido. Inconstitucional, né? Porque se depende de audiência pública para concessão de licença e a Assembleia foi uma farsa, porque com todo constrangimento, como que é a participação, não é, professora? Então, a gente vê como que o Estado, o aparato estatal a serviço, né, dessas empresas para abusar, usar o nosso território, que é de desterritorializar pessoas, deixar uma grande cava, enfim, tudo que a gente já conhece de mineração. Porque onde tem ferro tem água, né, professor? Eu acho que esse é o grande problema, assim. Toda reserva de ferro, ela é como se fosse o aparato natural, né, para a reserva, né, de água. É o ventre da natureza, né? E então, ao se extrair o ferro, se extrai antes, durante e depois a água. E essa água não é só a água que pode escoar para qualquer lugar, é a água que inviabiliza a vida dos outros. Então, por exemplo, o seu Zé Pepino, que é um ícone dessa luta, como tantos outros moradores da comunidade de Água Quente, de outras comunidades ali, eles são considerados, como diz a professora Andréa, lá o grupo do GES, deslocados in situ. No próprio lugar deles, eles não têm como trabalhar. As condições de trabalho foram minadas. As condições de trabalho doméstico das mulheres, das mães, também foram minadas, porque elas estão sem água. Sem água potável, envenenada, né? Água com amônia. Água com amônia, a água turva, a água com mau cheiro, que os animais estão morrendo, o gado está morrendo, tem fotos, né, registros, boletins de ocorrência, e agora os animais estão com os pés todos feridos. O gado está ficando com o pé todo ferido ao circular por lá. Isso significa que tem um tipo de contaminação que permanece, né? E mais importante, então, é pensar que, por exemplo, no caso do Rio Santo Antônio, que é particularmente afetado pela retirada da água do Rio do Peixe, que é seu afluente, para o mineroduto. Aliás, o Rio Santo Antônio já está seco ali perto de Ferros, sim, porque eu sou da região, minha família mora em Goiânia, e toda vez que eu passo ali perto de Ferros, eu já vejo que o Rio Santo Antônio já está só parecendo pedra, né? Ele está retirando, quer dizer, está tirando de um afluente dele, já seca mais ainda o Santo Antônio. Então, olha, a barragem de rejeito é sobre nascente do Rio Passa Sete, ou Córrego Pereira. Sim, afluentes ali do Santo afluentes. A pilha de estéreo é num desses dois que eu citei. Então, já começa a secar ali, né? O mineroduto retira mais de 3.000 metros cúbicos de água do Rio do Peixe. Então, o que acontece? Toda a população abaixo desse ponto está ameaçada. E sim, o que é pior, para esse caso, para essa empresa, foram outorgados cerca de 70% de toda a água outorgável desse rio.
Que ela pode julgar no mineroduto e levar pode o julgar minério para o pro mineroduto porto. e para Vai pro porto. chamar adutora de água nova, que sai de lá e vai para a empresa, lá para as instalações da empresa. Então pode movimentar seus equipamentos e o mineroduto, né? Então é um problema que tem uma dimensão potencializadora de crise ambiental, não é? Porque não vai só faltar água naquele rio, é um efeito em cadeia. Eu vi o Frei Gilvander dizendo, por exemplo, da população de Rio Pardo de Minas. Eu participei lá do 3º Encontro Nacional de Atingidos da Mineração. O que acontece com a população daquela região? Eles foram atingidos nos anos 70 e 80 pela monocultura do eucalipto. Foram deslocados. Foram atingidos pela produção da barragem de Irapé, foram deslocados. Agora são atingidos pela mineração de grão-mogol e aquela região toda. Vão ser deslocados de novo. E o que é pior, parte do projeto de mineração conta com a água da Lagoa de Irapé, do Lago de Irapé. Então imaginem como que isso pode acontecer. A mesma população, alvo da injustiça, alvo da punição, alvo do deslocamento de si. Eles são destituídos de si, porque a dignidade, a identidade vai sendo extraída também. Professora, mas tem que dar pelo menos uma notícia melhor para nós. Esses projetos da universidade, quer dizer, vão a campo e tudo. O que isso nos cria assim, de possibilidade? Quer dizer, mudar as leis ambientais, porque nós já estamos tão desgastados com essas coisas. Toda empresa que ela quer fazer um projeto, ela vai ter uma aprovação. Ainda que seja com condicionantes não cumpridas. O professor Éder Carneiro, lá de São João da Universidade Federal de São João del Rei, ele fala assim, gente, impressionante. O conselho né, do meio órgão ambiental, o COMAN, o COPAN, né, ele já está ali para aprovar. Nunca, porque os moradores, quer dizer, os atingidos, num primeiro momento tem aquela esperança, não, nós vamos conseguir barrar esse empreendimento. É absurdo, é criminoso. E o que a gente vê é o seguinte, os acionistas, né, como nós já vimos, há uma pressão deles, ou a empresa vai dizer, tem acionista, tem investimento aqui, e nós precisamos de resolver rápido. O Estado também é pressionado. Qual é a contribuição, professora, que você acha que uma pesquisa dessa, além da denúncia, de mobilizar, né, a população e tudo, ela pode contribuir nesses processos? Olha, eu acho que, assim, uma pesquisa talvez contribua pouco, mas a discussão desses impactos e aí de todas as pesquisas talvez possa contribuir sim. Acredito que é possível ter estratégias mais construtivistas da relação entre o Estado e a sociedade. Não acredito que o Estado vai continuar sendo o senhor absoluto dessas decisões em nome do capital. O velho Marx já dizia, né? O Estado é o representante legítimo dos interesses da burguesia. Agora, se não tem mais burguesia, se não tem mais nada, se não tem luta de classe, uma nova luta vai se estruturar. Se não tem, eu estou ironizando assim, porque é comum esse discurso, né? O discurso envelheceu. No entanto, o Estado tem feito isso. Então, eu acredito que algumas questões pontuais podem ser feitas. Por exemplo, há uma parcela da população de Conceição, que é a parcela de parte dos comerciantes, parte dos negócios de serviços da cidade, que se beneficia desse movimento econômico, que talvez em algum momento vá sentir impactos das transformações na cidade, da perda da qualidade de vida, da mudança nessa dinâmica da cidade, mas se ancora em algumas benesses econômicas. Então, nós temos que mediar esse debate com essa dimensão econômica, né, que mobiliza interesses de uma parcela significativa de trabalhadores e etc. No entanto, acho que, do ponto de vista das práticas e das políticas ambientais, acho fundamental que a sociedade se rebele mesmo para discutir que saberes os conselheiros devem ter. Né? Professora, infelizmente nosso programa chegou aqui ao final, né? Mas eu quero agradecer muito a sua contribuição, acho que é isso mesmo que a senhora disse, né? Nós temos que nos mobilizar, ter consciência de voltar, né, para esse discurso, contra esse discurso desenvolvimentista. Desenvolvimento para quem, né? Quem está lucrando com esses empreendimentos. E quero terminar o nosso programa de hoje externando a nossa solidariedade
aos meus conterrâneos aí dessa região, né, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Morro do Pilar, que tenho vários amigos que residem ainda nessas comunidades e que estão muito impactados e estão horrorizados e não concordam de forma alguma, nem com o comportamento da empresa e também do Estado, de modo geral, né? Com o Estado que faz as leis, o código, o tal do marco regulatório, o Estado de Minas que põe polícia e também os prefeitos que acabam, em nome, né, desse poder econômico, acabam também colaborando. Então nós vamos ficar por aqui, mas nós podemos também voltar a esse assunto exatamente para denunciar e para nos mobilizar. Muito obrigada a todos vocês, a vocês que vierem, aos nossos telespectadores, e até semana que vem.